O que existe por trás das portas do maior hospital de urgência do Rio Grande do Norte? A estrutura de atendimento do Hospital Valfredo Gurgel, demandas e serviços prestados à saúde pública. Alvos de denúncias de superlotação, falta de insumos e quadro de pessoal insuficiente, a unidade também precisa ser reconhecida e incentivada. No primeiro plano de hoje, recebemos a diretora do Hospital Valfredo Gurgel, Maria de Fátima Pinheiro. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Ana. Qual a demanda hoje de atendimento do Hospital Valfredo Gurgel? Olha, o Valfredo Gurgel ele recebe uma média de 7.000 pacientes por mês, de 200 a 300 pacientes por dia. Então, e esses pacientes, eles vêm de forma muito irregular para dentro do Valfredo Gurgel, certo? Eles não regulam, eles nem comunicam e vão chegando às portas, vai chegando à porta do Valfredo e são pacientes que vêm às vezes muito grave e que chegam exclusivamente para morrer, inclusive no interior. Existem alguns hospitais que eles têm sala de estabilização, certo? Então, é dessa forma que chegavam os pacientes no Valfredo Gurgel. Houve uma mudança, então, nessa regulação do atendimento? É assim, desde 2014, o atual secretário do município, Dr. Luiz Roberto, ele publicou normas técnicas onde ele fazia regionalização, né, botava em prática a regionalização e regulava as portas dos hospitais. Infelizmente, alguns hospitais do estado passaram a regular suas portas, mas o Valfredo Gurgel continuou sem nenhuma regulação. Então, assim, está no consciente coletivo das pessoas que aquele hospital recebe tudo e que sabe tudo. E com isso, você acabou de falar, o insumo que a gente se programa para 3 meses, 6 meses, para 270 pacientes, que é a capacidade instalada daquele hospital, a gente tem, às vezes, tem 480, 400 pacientes. Então, o que a gente se programa para 3 ou 6 meses, ou até 1 ano, não consegue dar conta. E a gente não pode comprar em cima de uma capacidade que não é o que o hospital tem, né? Então, se o hospital só tem 273 leitos, a gente precisa se programar para os insumos, para tudo, em cima desse número de leitos. Se ele duplica a capacidade, o que está programado para 3, 6 meses, acaba antes do tempo. Aí fica o desabastecimento. Por essa razão, nós resolvemos pôr em prática o que já está escrito, é regular a porta do Valfredo. É importante que a população saiba, nós não estamos fechando a porta como saiu, fechando a porta do Valfredo Gurgel para atender exclusivamente o trauma, que é perfil do hospital, e o AVC. Essas duas linhas de cuidado é perfil do hospital, nós vamos continuar recebendo, certo? O trauma, por exemplo, se for da nossa região, é vaga zero, independe da quantidade de pacientes que estiver lá, entendeu? Agora, as demais patologias, elas precisam ser reguladas, precisa estar dentro da nossa capacidade para que a gente aceite e a gente se programe para receber esses pacientes mais graves. Quais os tipos de casos que acabavam chegando no hospital, piorando o problema da superlotação e gerando esse desabastecimento? O grande problema é a média e a baixa complexidade, porque o estado tem 24 hospitais, né? E esses hospitais, eles precisam estar minimamente equipados para dar conta da média e baixa complexidade, para que não chegue no Valfredo Gurgel. Do jeito que a base também, por exemplo, uma quantidade imensa de pé diabético, de pacientes diabéticos que chegam ao Valfredo Gurgel, chegam infelizmente já para amputação, que aí, sendo para amputação imediata, tem que ser o Valfredo Gurgel, tá certo? Mas existe base, existe a medicina básica para que o paciente não chegue na condição ao Valfredo Gurgel com o pé, infelizmente, só para amputação. Nessa escala de atendimento, nesse ciclo que começa falho desde o início e acaba chegando na maior unidade de urgência do estado, há uma injustiça com o Hospital Valfredo Gurgel? Até mesmo quando a gente coloca na imprensa dessa superlotação, como é que se sentem os profissionais dessa unidade diante do que é dito e do que a gente vê também que acaba chegando ao Hospital Valfredo Gurgel? O Valfredo Gurgel é um hospital excelente, é um hospital de excelentes profissionais, que têm condição realmente de dar conta e de fazer uma medicina excelente.
se ele tiver com a capacidade normal. Mas o que está acontecendo com o Valfredo? Essa superlotação, que isso é uma injustiça, porque os demais hospitais, assim, tem muitos interiores que eles nem permitem que os pacientes entrem. Quando ele acha que é algum problema, que ele, infelizmente o interior também está desabastecido, né? Eles estão desabastecidos, ele não tem equipamentos suficientes para fazer uma medicina melhor, então eles nem recebem, caminham na ambulância para dentro do Valfredo Gugel. E realmente a superlotação é injustiça, tanto com nós profissionais, porque muitas pessoas saem aí na mídia, inclusive, comunicando que o hospital faz uma assistência péssima e às vezes leva em consideração muito mais aquele caso que não deu certo, em vez de valorizar as milhares de vidas que aquele hospital salva, né? Então, assim, a superlotação, além do que a gente já falou, também prejudica o profissional. O profissional do Valfredo Gugel, ele é um profissional, assim, eles estão adoecendo, o índice de atestado naquele hospital é muito grande, síndrome do pânico, principalmente da equipe de enfermagem, síndrome de Burnout, eles realmente adoecem, certo? Então a gente está com, além de a gente estar com RH muito deficiente no Valfredo, por não ter havido nunca mais um concurso, né? E então as pessoas estão envelhecendo, estão se aposentando, o índice de adoecimento naquele hospital, em consequência dessa superlotação, é muito grande. O que é que isso desencadeia para os profissionais? É assim, por mais que eles queiram, e por mais capacidade que eles têm, o que acontece? Vai refletir diretamente em cima do paciente, a assistência. A assistência que a gente quer prestar naquele hospital, por isso que a gente tomou essa medida, uma excelente assistência ao paciente, o foco do seu paciente, para que a gente realmente salve vidas ali, com essa superlotação, a assistência deixa a desejar, porque é impossível, eu friso sempre nas minhas entrevistas, é impossível um técnico de enfermagem, que ele tem que tomar conta de 5 pacientes para dar uma assistência boa a esse paciente, ele toma conta de 18, de 20 pacientes. É impossível a assistência ser de excelência, né? E nesse atendimento, a gente fala em humanização da saúde, em um atendimento digno para a população, e a gente sabe que em uma condição, numa maca no corredor, sem um lençol, sem um colchão para atender esse paciente, e eu já entrei no Hospital Valfredo Gugel, já vi cenas desse tipo, os acompanhantes também sentados em cadeiras improvisadas, em locais improvisados, isso é uma imagem péssima para a unidade e ao mesmo tempo reflete a vontade de atender, de dizer, não, a gente vai receber, a gente vai cuidar, apesar de não ter a menor condição de instalar esse paciente aqui. A senhora que está há 5 anos na direção da unidade, a demanda tem crescido muito ao longo do tempo? Só tem crescido, né? Só tem crescido a demanda do Valfredo Gugel. Então, assim, não é humano. Não é decente um paciente estar internado em uma maca no corredor, o risco de queda, se eles ficassem 24 horas numa maca e já tivessem uma cama e um leito hospitalar para eles irem, não, eles ficam às vezes semana, 15 dias, porque a gente não tem como retirar esses pacientes do corredor. Então o índice de queda aumenta, o índice de escara aumenta nesses pacientes, que são ferimentos nas costas dos pacientes, principalmente o idoso. Isso é desumano. Então as pessoas precisam olhar para o Valfredo Gugel e compreender que isso não é assistência e que os interiores precisam compreender que eles minimamente eles têm que se organizar, ter as suas salas de estabilização para manter esses pacientes, principalmente em média e baixa complexidade, que é o que lota o estado, porque um paciente que está no corredor, em ambiente, provavelmente ele não precisa desse hospital, né? Ele poderia ficar em outro hospital do estado. E como é que a senhora se sente como profissional? Olha, sim, eu sou cirurgiã, trabalhei como cirurgiã na porta do Valfredo Gugel, a gente se sente impotente diante de uma situação dessa, né? Então, assim, eu vivo lutando, eu estou há 5 anos dentro desse hospital e eu venho lutando para melhorar essa assistência. Graças a Deus eu tenho um apoio muito grande daquele hospital, porque eu sozinha não conseguiria fazer nada. Então, a equipe, eu tenho um núcleo de assistência e qualidade hospitalar que a gente tem dado as mãos e a gente tem conseguindo minimamente resolver o problema do hospital. Então, assim, se essa norma de regulação os pacientes forem regulados para dentro do Valfredo e a gente
que a gente possa dar assistência ao nosso perfil e ao paciente que realmente necessita daquele hospital, provavelmente, assim, se diminuir pelo menos, em vez de ter 120 macas naquele corredor, passar a ter, que nem um pronto-socorro vai ficar nunca sem maca, mas ter 20, 30, e que no máximo 72 horas a gente consiga tirar esses pacientes para botar em leito, eu já vou me sentir realizada. Vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua falando sobre essa unidade, a maior unidade de referência do estado do Rio Grande do Norte, o Hospital Valfredo Gurgel. Até já. O primeiro plano está de volta e hoje recebemos a diretora-geral do Hospital Valfredo Gurgel, Maria de Fátima Pereira Pinheiro, e agora para tratar um pouco mais sobre as perspectivas do hospital, o que é que se vislumbra, o que é que se planeja em termos de investimentos para essa unidade. Olha, se a gente conseguir organizar o hospital com relação a essa demanda, que é o que a gente pretende, com isso a gente vai ter insumos, né? Os equipamentos, o Valfredo Gurgel é um hospital que tem 75 respiradores, mas eles não conseguem ter manutenção preventiva, né? Então, se a gente, com essa organização, a gente vai poder ter manutenção preventiva dos nossos aparelhos, os insumos, a gente vai poder ter mais antibióticos e tratar como a gente quer tratar, né, o paciente que chega na porta do Valfredo Gurgel. E em relação ao quadro de pessoal, qual a necessidade hoje do Valfredo Gurgel? Olha, o Valfredo Gurgel, principalmente com relação à categoria médica, apesar de ter um déficit, a gente tem menos problema porque existem as cooperativas médicas. Então a gente consegue preencher as escalas com cooperativas médicas, que são terceirizados, né? Mas a equipe de enfermagem, hoje no Valfredo Gurgel tem um déficit de enfermeira, de 87 enfermeiras e de mais de 120 técnicos de enfermagem. Então, assim, se a gente já tem um déficit para trabalhar com a nossa capacidade. Agora imagine com a superlotação e um déficit. Como fica a assistência? Isso só resolve com concurso público? Só resolve com concurso público ou com o contrato provisório que está aí para sair, que está na Assembleia. E eu gostaria de fazer um apelo aqui aos nossos políticos que olhem isso com carinho, encaminhem para a Secretaria de Saúde, que o secretário de Estado tem tentado agilizar isso, mas está na Assembleia há alguns dias, a gente está, inclusive, fomos ante a Secretaria, estamos pedindo uma reunião com o pessoal da saúde da Assembleia para que agilize esse contrato provisório, para que os hospitais, porque não é só o Valfredo Gurgel, todos os hospitais da rede estão desabastecidos, estão com RH deficiente. E em relação a essa questão das cooperativas, por um outro lado, se isso socorre na organização dessa escala, quem é que vai estar presente em cada dia para não deixar a unidade sem essa assistência, por um outro lado também existem as dificuldades de pagamentos a serem feitos e isso acaba refletindo porque a cooperativa disse, não, vamos paralisar as atividades porque não estamos recebendo por esse serviço e o Estado acaba ficando refém dessa situação também. Quais são as áreas em que isso tem acontecido na saúde pública? Olha, todos os terceirizados têm problema no pagamento, né? Então, assim, nós temos a higienização dos hospitais são terceirizada, a cozinha terceirizada, a vigilância terceirizada, então atrasa uma média de 3 dias e a gente vive refém disso, a gente vive uma ameaça de paralisação, tanto da categoria médica como dessas outras categorias que não recebem em dias, né? Agora, isso depende da Secretaria de Estado, não. O secretário de Estado, ele vive atrás desse, ele quer que tudo isso aconteça com formas que nunca paralise, mas infelizmente, apesar de ter autonomia, depende do planejamento encaminhar essa parte financeira e o Valfredo Gurgel, que também é uma unidade que tem autonomia financeira, não pode fazer absolutamente nada se a Secretaria não receber e não repassar para o Valfredo Gurgel. São quantos profissionais hoje dentro da unidade? Das mais variadas áreas? 2.300 funcionários.
2.300 funcionários entre terceirizados e estatutários. E uma questão polêmica, e envolve especialmente a parte da saúde pública, não só aqui no Rio Grande do Norte, como no país inteiro, é a questão do controle de ponto. Você tem mais de 2.000 funcionários, a diretora não tem condições absolutamente de fazer esse trabalho, e há uma resistência muito grande das categorias para esse controle digital do ponto. Como é que acontece esse controle para que também não haja prejuízo à unidade, prejuízo ao atendimento? Não, nós temos controle de ponto eletrônico. O Valfredo Gugel tem controle de ponto eletrônico, tanto dos terceirizados como dos estatutários. Nós temos ponto eletrônico. O que a gente tem? Às vezes um problema, uma máquina quebra, das cooperativas papel, também? As cooperativas também. A Copmed colocou um ponto dentro do Valfredo Gugel. Nós temos o controle, sim. E isso dá a garantia de que esse atendimento, de que essa escala será realmente cumprida? Assim, eu acredito, sinceramente, que a escala é cumprida. Eles batem ponto na entrada e batem ponto na saída, certo? Então, assim, e um hospital daquele com a superlotação, não tem como as pessoas estarem enrolando, porque não tem como um médico ficar só, não tem como as pessoas, uma enfermeira ficar só. Então, realmente eles cumprem o horário, né? Eu sei que é isso que eu tenho. O problema que eu tenho com ponto é quando quebra a máquina. E às vezes a gente tem dificuldade do jeito do terceirizado, que são contratos que não é nosso, é um contrato também do nível central, a máquina quebra e a gente tem que ir atrás, correr atrás para que em tempo hábil ela volte a funcionar. Mas com relação às cooperativas, não, porque a gente não tem problema. Quebrou, chamou, eles já estão lá para resolver. Vamos falar agora dessa perspectiva com a mudança da regulação. Qual a mensagem que a senhora deixa à população do Rio Grande do Norte, a quem precisa desse atendimento público, e que o Hospital Valfredo Gugel é, sem dúvida nenhuma, a unidade que tem a referência e o melhor serviço, a melhor estrutura a prestar aos pacientes? Eu gostaria de avisar a população que precisa realmente daquele hospital não vai ficar desassistida, certo? Então, assim, o perfil do Valfredo Gugel é o trauma e o AVC, acidente vascular encefálico, tanto o hemorrágico principalmente e o isquêmico. Então, esse só precisa que as unidades compreendam, os interiores compreendam que o que é o perfil do Valfredo, eles regulem, eles telefonem antes, entrem em contrato de médico para médico, que se for da nossa região e se for do nosso perfil e da complexidade daquele hospital, a população não vai ficar desassistida, vai ter sempre alguém, o Valfredo vai estar sempre para acolher. Muito obrigada por sua participação aqui no Primeiro Plano, esperar dias melhores, mais investimentos e mais reconhecimento para o Hospital Valfredo Gugel e todos os profissionais que ali atuam. Muito obrigada. Eu que agradeço, porque eu gostaria que as pessoas compreendessem que aquele hospital é um hospital excelente e que salva milhares de vidas, e que as pessoas compreendam e entendam que é esse perfil, que a regulação precisa realmente acontecer. Então, terminamos o Primeiro Plano de hoje, já deixando o convite para vocês acompanharem sempre o nosso programa. Tem também na internet no www.tvpontanegra.com.br e nas redes sociais da TV Ponta Negra. A todos uma ótima noite e um excelente fim de semana.